Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito dos níveis de autismo. Quando se faz o diagnóstico de autismo, ele é leve, grave? Como é que a gente divide isso? Vamos falar sobre isso hoje. Antes da gente começar a falar, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, ativa o sininho, né? Dá o seu joinha aí. E se tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, porque a gente vai conversando sobre esse tema que é muito atual e eu sei que os pais, as famílias têm bastante dúvidas, né? A gente sempre recebe a pergunta, quando tem o diagnóstico do autismo, é assim: doutora Tati, o autismo do meu filho, ele é leve, ele é grave? Hoje, a gente divide os níveis de autismo de acordo com o DSM-5, que é o Manual das Doenças Psiquiátricas e que traz para nós essa última atualização. A gente usa essa mesma linguagem em qualquer lugar do mundo. Hoje se fala em níveis de suporte, então a gente não fala mais em leve, moderado, grave ou Asperger, que era uma nomenclatura antiga dada às crianças que tinham um ótimo nível de inteligência, né, de comunicação, mas que tinham o diagnóstico de autismo. Então, hoje a gente fala assim: quando a criança é nível 1 de suporte, quer dizer que ela precisa de pouco suporte, ela precisa de terapia, né, às vezes a fono, às vezes a psico, depende de qual grau do autismo dessa criança ele está trazendo mais impacto para o seu desenvolvimento, mas ele é uma criança normalmente verbal, é uma criança que geralmente consegue se comunicar, ela consegue pedir o que quer, ela consegue se virar, tem uma certa autonomia. O nível 2 de suporte é uma criança um pouquinho mais comprometida, então ela precisa de mais atenção, mais supervisão, um pouco mais de horas de terapia, né, um pouco mais de tipos de terapias diferentes. Então a gente normalmente trabalha com nutricionista, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico. Então existem fisioterapeuta, existem muitos braços os quais a gente vai lançar a mão de acordo com a necessidade daquele autista nas suas dificuldades singulares, né? Lembrando de que quando a gente conheceu um autista, a gente só conheceu um autista. Essa ideia de, ele não parece autista, ou o meu filho não é autista porque eu conheço um autista e meu filho não faz o que o outro faz. É uma ideia bastante equivocada. O autismo é bastante singular e quando nós estamos falando desses níveis de suporte, a gente está falando de níveis de suporte do espectro, quer dizer, há uma grande gama de singularidade. Cada criança é muito particular. E o terceiro nível é o nível 3 de suporte. Então essa criança geralmente é uma criança mais comprometida, né, em sua interação, comunicação, seletividade alimentar, hiper ou hipossensibilidades. Então ela precisa de mais tempo de terapia, mais suporte, mais supervisão e mais ajuda para que ela possa se comunicar e interagir com as outras pessoas. Essa então é a divisão dos níveis de suporte. Quando uma criança recebe o diagnóstico, tanto pelo DSM-5 quanto pelo CID-11, que é o último, né, o mais atual, que vai estar entrando em vigor agora no próximo ano, então a gente vai estar sempre colocando, além do TEA, do diagnóstico do TEA, qual é o nível de suporte dessa criança. Isso vai dar também uma direção aos convênios médicos, né, ou à escola, por exemplo, a respeito do que essa criança precisa. Precisa de um professor auxiliar, precisa de uma ajuda, né, maior, de um tipo de avaliação diferente na escola, precisa de um pouco mais de supervisão. Então, a ideia do nível de suporte é justamente orientar quem vai cuidar dessa criança do que ela precisa de verdade, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, então, que a gente vai respondendo, vai conversando sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que a gente pode se ajudar bastante por aqui, né? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.